Quando observamos um objeto com os nossos olhos, por exemplo, uma caneca, os raios luminosos refletidos pela caneca atingem os nossos olhos e são direcionados para a nossa retina. Então o nosso cérebro processa essa imagem. O nosso sistema óptico faz esse processo mesmo se os raios luminosos não vêm do objeto, mas se eles vêm de um espelho, por exemplo. Se o espelho for plano, a imagem da caneca é refletida, dando a impressão de que ela está atrás do espelho. Mas a caneca não está atrás do espelho. É justamente por criar essa imagem que não está realmente lá que nós chamamos ela de imagem virtual. Por outro lado, uma imagem real é aquela que pode ser produzida em uma superfície. Isso pode parecer meio confuso, mas um exemplo muito bom são os cinemas. A imagem é real, já que ela é projetada em uma tela. Já as imagens virtuais não podem ser projetadas em uma tela. Então vamos ao primeiro tipo de espelho, que é o espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície é, como o nome indica, totalmente plana. A característica de um espelho plano é que ele reflete um raio de luz luminoso ao invés de absorvê-lo ou espalhá-lo em todas as direções. Só que, como sempre, na vida real nenhum objeto é perfeitamente liso. Sempre existem rugosidades e, quando o material é muito regular, existe o que nós chamamos de reflexão difusa. Os raios meio que são espalhados para várias direções ao invés de acontecer uma reflexão que nós chamamos de perfeita. Porém, polindo um objeto, nós podemos reduzir esse problema de modo que a reflexão seja quase perfeita. Os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida. É comum usar uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tornando a outra um espelho. Os casos que eu vou comentar aqui são totalmente ideais. Os espelhos são totalmente planos, reflexivos, o que significa que não acontece refração, e também lisos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como o espelho que nós temos no banheiro, até componentes sofisticados de instrumentos ópticos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como por exemplo o espelho que nós temos no banheiro. A principal propriedade de um espelho plano é a simetria entre o objeto e a imagem. Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isso acontece porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto atrás do espelho, formando uma imagem virtual. Nos espelhos planos, o objeto e a imagem têm sempre naturezas opostas. Ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Para obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele, através do espelho, uma reta e marcar simetricamente a imagem dele. A formação de imagem em um espelho plano é completamente intuitiva, porque nós vemos espelhos planos o tempo todo. Mas nós também temos outro tipo de espelhos, que são os esféricos. Nós chamamos de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possui alto poder de reflexão. É fácil observar que a esfera da calota dessa imagem tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletiva for a interna, o espelho é chamado côncavo. E quando a superfície refletiva for a externa, nós chamamos o espelho de convexo. Para o estudo dos espelhos esféricos é muito útil saber os elementos que os compõem, e essa imagem vai ajudar bastante. Nela nós temos C, que é o centro da esfera. Nós também temos V, que é o vértice da calota. O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. As outras retas que cruzam o centro da esfera são chamadas de eixos secundários. O ângulo alfa, que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota, é a abertura do espelho. E o raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Para os espelhos côncavos, nós podemos ver que todos os raios de luz que incidem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por um mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de F, e ele é o foco principal do espelho. E nós temos alguns casos de como as imagens se formam usando espelhos côncavos. E eu sei que parece muita coisa, mas sério, se nós aprendermos como fazer cada uma delas uma só vez, nós vamos conseguir fazer elas para sempre. E eu realmente falo sério quando eu digo isso. No primeiro caso, nós temos o objeto atrás do centro, que nós chamaremos de C, e do foco, que é a letra F. Vamos pensar um primeiro raio saindo do objeto paralelo ao eixo central, atingindo o espelho e seguindo as regras de reflexão em espelhos, o raio será refletido e obrigatoriamente passará pelo foco. Então nós temos o nosso primeiro raio de luz. Agora, se um segundo raio sai do objeto e passa pelo centro, ele deve ser refletido exatamente na mesma direção. E um terceiro raio passando pelo foco depois de refletir no espelho sai paralelo ao eixo. O encontro dos três raios forma a imagem, que é real porque ela não está atrás do espelho, invertida porque ela está ao contrário do objeto e menor porque,
Bom, ela é menor do que o objeto. No segundo caso, nós temos o objeto entre o centro e o foco. Nós podemos seguir a mesma lógica e traçar o primeiro raio que sai paralelo ao eixo central e atinge o foco. Lembre-se que um raio que passa pelo foco é refletido paralelo ao eixo central, e o raio que passa pelo centro vai ser refletido passando pelo centro novamente. E isso forma uma imagem que é real, invertida, só que ao invés do caso anterior, ela é maior. No terceiro caso, nós temos um objeto na frente do foco. De novo, nós temos um raio que sai paralelo e reflete atingindo o foco e outro que atinge o centro. Só que nesse caso não existe nenhuma imagem na frente do espelho. Mas se nós estendermos o raio para trás dele, nós vamos ver uma imagem virtual, direita e maior. No quarto caso, nós temos um objeto no foco. Nesse caso, seguindo sempre as mesmas regras, nós podemos observar que os raios não se encontram nem na frente e nem atrás do espelho. Por causa disso, nós dizemos que a imagem é imprópria, porque não há imagem. E por fim, no quinto e último caso, nós temos um objeto no centro. Nós vamos fazer exatamente o que fizemos para os outros casos, traçando os raios. Nós podemos ver que a imagem é invertida e fica exatamente na mesma posição em que o objeto está. Só que ainda não acabamos, porque ainda precisamos falar sobre os espelhos convexos. No caso deles, a imagem sempre será virtual, menor e direita. E é isso. A formação da imagem consiste na continuação do raio refletido e do que passa pelo foco. Primeiro nós temos um raio que sai de A paralelo ao eixo e é refletido como se estivesse saindo do foco, que fica no outro lado do espelho. Um segundo raio sai e atinge o centro, e nós estendemos esse raio até a parte de trás do espelho. E pronto, fácil assim. E nós ainda não acabamos porque nós podemos continuar falando sobre lentes. Elas são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz e são muito utilizadas no nosso dia a dia, como nos óculos, nas lupas, nas câmeras fotográficas, nas filmadoras e em telescópios. O material que constitui elas normalmente é o vidro, mas o plástico também pode ser utilizado. As principais características das lentes são a transparência e a superfície esférica. As lentes podem ser classificadas de acordo com o comportamento óptico dos raios de luz após atingi-las. Nesse caso, elas podem ser divergentes ou convergentes. Em uma lente divergente, quando os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal, eles sofrem dupla refração e se espalham. O principal objetivo desse tipo de lente esférica é diminuir os objetos. Elas recebem esse nome porque os raios de luz divergem, ou seja, eles afastam. Como o foco dessas lentes é formado pelo encontro das projeções dos raios de luz e não por eles propriamente ditos, a imagem é classificada como virtual. Inclusive, as lentes divergentes são as lentes, por exemplo, de pessoas que têm miopia, como é o meu caso. E é por isso que eu não posso ir em zoológicos, porque a minha lente é divergente. Eu vou embora. Nas lentes convergentes, os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal, e após sofrerem refração, eles se concentram em um único ponto. Esse ponto é o foco. O principal objetivo desse tipo de lente esférica é de aumentar os objetos. Elas recebem esse nome porque os raios de luz convergem, ou seja, eles se aproximam. E isso termina o nosso vídeo sobre espelhos e lentes. No próximo vídeo nós vamos falar sobre interferência e difração, dois conceitos muito importantes em ótica. Muito obrigado e até a próxima!